Olá, família! Nós estamos aqui para conversar a respeito de mais um assunto e hoje o nosso assunto vai ser a respeito de células saudáveis e multiplicadoras. Mas antes de entrarmos no nosso assunto, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like, para você nos dar um retorno se está valendo a pena esse investimento. Você nos dando esse retorno, nós vamos ficar mais animados a parar para fazer esse diálogo para abençoar a sua vida. Mas também queremos convidar você a compartilhar com seus amigos, a compartilhar com a sua liderança, para que nós possamos estar crescendo juntos. Algumas pessoas têm me perguntado a respeito de como é possível promover células saudáveis e multiplicadoras. Para nós que estamos investindo no crescimento de pessoas e no crescimento da igreja, esse é um grande desafio. Nós precisamos primeiro trazer à nossa memória a ordenança de Jesus, incentivar a nossa liderança a entender esse ide de fazer discípulos, de treinar pessoas, de investir em pessoas para que elas possam multiplicar aquilo que nós derramamos nas suas vidas. E o primeiro valor é ensinar essas pessoas, como diz a própria palavra, a obedecer essa ordenança que Jesus nos deu. Um grande desafio que vai cercar a sua vida como líder, que cerca a minha vida como líder, é transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias ou em extraordinários líderes. Esse é um grande desafio que vai estar permeando todo o nosso investimento na área de liderança. Mas como então transformar pessoas comuns em líderes extraordinários? Aí nós vamos precisar lembrar da palavra do Senhor em Atos 1:8, que só há uma maneira, recebendo o poder de Deus, recebendo o poder do alto, recebendo o poder do Espírito, para construirmos essa habilidade de testemunhar. Então, esse é um desafio que nós vamos precisar aplicar nas nossas vidas e na vida daqueles que nós amamos, com uma visão clara e ampla de que quem dá o crescimento é Cristo Jesus. Eu e você vamos semear, vamos cuidar, vamos investir, mas nós não podemos produzir o crescimento. Então, todas as vezes que eu falo de crescimento de liderança ou de crescimento de igreja, eu vou lembrar que é graça derramada de Deus sobre nossas vidas, porque não podemos produzir crescimento. Podemos criar estratégias, investir, nos esforçar, nos doar, mas o crescimento, quem vai produzir nas nossas vidas e na nossa comunidade é o Senhor. Então eu quero dizer que crescimento é um milagre de Deus. E eu e você podemos sim desfrutar desse milagre. E desfrutando desse milagre, eu quero colocar algumas características que eu entendo que são necessárias para que a nossa igreja se torne uma igreja em células saudáveis e multiplicadoras. A primeira é a presença de Deus. Primeira característica que eu quero reforçar, fortalecer é a presença de Deus. E como então eu e você vamos apresentar em nossa célula e em nossa comunidade essa presença de Deus? Ou como essa presença de Deus vai se revelar no nosso meio? Essa presença de Deus vai se revelar no nosso meio através de salvação, através de comunhão, através de cura, através dos sinais do Senhor que vão manifestando no meio da nossa comunidade e principalmente, como nós estamos falando de célula, no ambiente das nossas células. Mas nós vamos precisar criar um ambiente para que essa presença de Deus se manifeste, se torne realmente visível. E como que nós vamos fazer com que essa presença de Deus se torne visível? Você como líder, eu como líder, nós vamos precisar criar
uma expectativa da manifestação sobrenatural de Deus. Como que eu e você, líderes, vamos chegar no nosso ambiente de célula? Com uma expectativa que a nossa oração, que o nosso jejum, que o nosso serviço são atos de adoração ministrados ao Senhor. E se nós nos tornamos verdadeiros adoradores, essa presença de Deus manifesta em nós vai ser ministrada na vida daqueles que estão conosco na célula. E aí nós vamos precisar então crescer em fé. E crescer em fé também é algo que nós precisamos aplicar no nosso coração, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, Hebreus 11:6, que sem fé ninguém pode agradar o Senhor. Então, mais um desafio é eu e você começarmos a crescer em experiência de fé, ou como nós gostamos de dizer, fluir em fé. Trazer as respostas de Deus manifesta nas nossas vidas, sendo derramada na vida daqueles que estão à nossa volta. Mas, além dessa experiência gostosa de crescer em fé e de promover essa presença sobrenatural de Deus, nós vamos precisar viver em secreto o mesmo que nós vamos manifestar em santidade em público. O que eu estou querendo dizer com isso? Viva no secreto e no público uma santidade legítima. Então, eu e você, líderes de uma célula, independente se ela tem 5 ou 10 membros, ou se ela está no processo de multiplicação, nós vamos precisar viver uma santidade legítima que inspire as pessoas, tanto em secreto quanto no público. O que eu quero dizer com isso? A nossa vida em Deus precisa ser experimentada em secreto e revelada em público, para que seja realmente verdadeiro o que testemunhamos e o que realmente pregamos. E esse testemunho multiplicar, como diz Hebreus 12:14, em paz para com todos, harmonia para com todos, graça para com todos, santificando um ao outro. Eu sou santificado pelo poder de Deus, pela revelação da palavra de Deus na minha vida. Eu vou exercer paz e graça com os outros, então eu vou, através do meu amor e do meu serviço, promover a santificação com aqueles que estão à minha volta. Lembrando, 1 João 5:3, que amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos, nós não podemos achar difíceis de realmente obedecer. Mas se nós estamos querendo crescer nessa direção, nós também precisamos fazer a escolha de viver em unidade com a igreja e com os nossos líderes. Ou melhor, viver a unidade como alicerce da nossa célula. Se os nossos liderados, se os nossos discípulos, se os membros do nosso grupo perceber que há uma distância de unidade entre o que a nossa liderança, pastor, pastora, vive na igreja local, entre a nossa liderança no grupo pequeno, então nós vamos estar quebrando um dos melhores elos, que é a unidade. Então a nossa comunidade precisa entender que quando eu estou no coletivo, a minha linguagem é de obediência, é de fidelidade, é de honra, mas quando eu estou no grupo pequeno, a minha linguagem é a mesma. E aí, lembrando de Atos 2:42, a palavra do Senhor vai nos dizer que todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo o amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Isso então me leva a desafiar você, me leva a encorajar você, que se você deseja ser um líder eficaz, de uma célula saudável, multiplicadora, a sua linguagem não pode estar distante da linguagem da sua liderança. Você precisa ser fiel, legitimamente fiel, em transitar
transmitir todas as orientações, valores, princípios, éticas para aqueles que estão à sua volta. Mas também nós precisamos orar por tudo. Orar pelos problemas emocionais do nosso grupo, orar pelos problemas financeiros do nosso grupo, orar pelos problemas relacionais do nosso grupo, orar por nós mesmos. Não nos apresentar como pessoas acima de qualquer problema, acima de qualquer dor. Pelo contrário, nos fazer igual. Eu também tenho meus dramas, eu também tenho minhas lutas, eu também tenho meu choro, eu intercedo pelo meu discípulo, eu sustento meu discípulo, mas eu também preciso do amor, do cuidado deles e do sustento de cada um. Quando nós nos voltamos para esses valores, nossa célula vai se tornando cada vez mais saudável e ganhando graça para se tornar realmente multiplicadora. Mas uma outra verdade que nós precisamos também investir é a submissão à soberania de Deus. Eu gosto de dizer que a permissividade de Deus muitas vezes nos confronta. A permissividade de Deus muitas vezes nos coloca em situações delicadas, onde nós vamos ser provocados a viver em fé, em obediência e em honra. E Deus vai usar a sua permissividade com você, para que eu seja uma líder aprovada na submissão à soberania de Deus. Eu preciso lidar bem com essa permissividade de Deus, entendendo favor de Deus, bondade de Deus, misericórdia de Deus, amor de Deus. Entender como que Deus se revela a um grupo pequeno, onde a fé é praticada. Ela não é pregada apenas, mas ela é praticada. Como diz também a palavra do Senhor, nós podemos dessa maneira crescermos em conselhos, que é isso que é o desafio de uma célula, de um grupo pequeno, crescermos juntos em compartilhamento, em conselho, em ministração à vida do outro. Mas para alcançarmos realmente uma célula saudável, legitimamente saudável, nós precisamos assumir autoridade espiritual de forma integral. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, vai dizer assim: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. O que vai legitimar a unção e a liderança que temos? Não é a nossa idade, nem é o nível de conhecimento que temos, de formação que temos, mas são esses sinais onde a palavra do Senhor ela é proclamada com a minha maneira de ser discípula, com a sua maneira de ser discípulo ou discípula, através do nosso falar, através do nosso agir, através do nosso ministrar amor e através da santidade, dessa pureza vestida em nós. Então, queridos, são alguns exemplos que nós temos onde eu e você podemos dizer que precisamos ser uma igreja dinâmica, uma igreja saudável, e essa igreja saudável precisa ser reproduzida nos nossos grupos pequenos. Células saudáveis, multiplicadoras, vivem esses princípios. E eu quero deixar esses valores com você, porque nós queremos continuar falando desse assunto, pontuando outras verdades que vai desafiar o seu coração e o meu coração. Que o Senhor esteja poderosamente abençoando a sua vida, te levantando como uma liderança profética, te conduzindo a uma multiplicação de liderança e te fazendo um líder eficaz. Que o Senhor te abençoe.